Saudações vascaínas a todos, uma ótima noite para todos vocês. Bruno do canal Giro Vascaíno para mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar com duas situações. Jogadores que podem estar em barca e principalmente a questão aí que caiu como uma bomba, a questão da venda, possível venda dos ativos da 77/ECAP para os clubes, inclusive colocando todos à venda, inclusive também o Vasco. Para quem não sabe, o Vasco ainda tem, a ECAP tem um controle de 31%, que foi praticamente os dois aportes que na minha visão não foram pagos até que me prove o contrário. Mas isso a gente vai debater muito dentro desse vídeo, conto com a participação de todos vocês aqui, para deixar aquele like. O joinha ajuda bastante, faz com que o YouTube recomende esse vídeo de uma forma produtiva, uma forma legal para mais e mais vascaínos. E se inscreve no nosso canal se está chegando aqui pela primeira vez de paraquedas. Saiba que aqui você vascaíno terá sempre a verdade, não terá nada de mentiras, fake news e nada de passação de pano. E deixe o seu comentário a respeito de tudo isso. E além disso, compartilhe esse vídeo para mais e mais vascaínos saberem a verdade. Vamos falar sobre a questão aí dessa situação aí, dessa bomba que pegou muita gente de surpresa, para muitos e para poucos não, porque já tinha que saber a respeito disso. O que aconteceu hoje sobre a questão aí da ECAP colocar os clubes que eram da 77 exatamente à venda? Estranha muito essa colocação, porque se a 77, que era a dona dos clubes, a ECAP tomou conta, como assim? É uma seguradora que tinha livre acesso a 77 ou a seguradora, que era a ECAP, controlava a 77 nos bastidores? Dá margem para tudo, dá margem para muitas coisas. E dentro delas existe a questão do Vasco hoje, que é o nosso clube, o clube que a gente torce e sempre prega, principalmente pelo aqui próprio canal. E aí o que aconteceu? Aconteceu que o Vasco, que é essa ECAP, essa seguradora, detém os 31% por conta dos aportes. E aí no início desse ano, por conta das questões que isso já haveria para acontecer, a respeito desses problemas judiciais que a 77 sofria nos Estados Unidos, e isso era notório para quem pudesse pesquisar e quisesse ser um bom conhecedor. Basta jogar no Google que você teria várias informações a respeito do que a 77 estava sofrendo lá fora. Inclusive o site Josimar Futebol, ele vinha colocando todos os podres da 77 nesse caminho todo. E dentro dessa condição o Vasco ficou em eminência por conta de quê? Por conta que o Vasco ele tinha feito esse acordo, essa negociação dos milhões na época da gestão do Salgado, dizendo que seria 1,4 bilhões, 700 milhões de futebol investido, 700 milhões de dívida, mas na verdade não foi pago absolutamente nada. Se tornou uma folha muito cara, para dizer que seria a quinta folha mais cara do Brasil, mas na prática são jogadores horríveis que inflacionaram o mercado, colocaram valores exorbitantes para dizer que foram gastos aqueles aportes todos que foram colocados. E aí agora nessa questão existe uma reunião no conselho nesse exato momento a respeito sobre essas duas comitivas que vai acontecer para fazer o nosso verdadeiro caça às bruxas, que eu não acredito que isso vai acontecer, porque boa parte de quem lá está da situação apoiou a doação do futebol para a 777, então não me queira me ter essa surpresa que esses caras vão querer agora se fingir de coitados para poder eventualmente passar um pano por isso. Até porque se eles quisessem se redimir pelo erro que cometeram há uns 2 anos atrás, no mínimo eles deveriam abrir esse contrato, fazer o caça às bruxas, responsabilizar, não só expulsando as pessoas dentro do Vasco, mas responder judicialmente, que era o mínimo que deveria acontecer. Mas é aquilo, tudo dentro do Vasco às vezes não acontece de uma forma inesperada. E aí você vê uma colocação que o Vasco hoje em dia, o Vasco ele tem
uma situação um pouco complicada, que o futebol ele tava vindo bem e de uma hora para outra começou a cair. Você vê hoje essa situação aí em relação aos bastidores da política que vai começar a se ferver. E eu não sei até que ponto essa situação da política respinga no futebol ou vice-versa. Mas o que precisa ser feito é basicamente colocar as pessoas responsáveis e punir elas judicialmente. Não só apenas expulsar do quadro de beneméritos do Vasco, isso aí é o mínimo. É abrir toda essa situação, realmente colocar à tona para o torcedor quem foram os responsáveis por lesar o Vasco de todas as formas e colocar isso à tona. Esse é o papel hoje do Pedrinho e ele tem que fazer isso por obrigação ao torcedor do Vasco. E aí, complementando esse assunto, vai ter muita nessa questão da data FIFA para a gente poder falar sobre isso. E a gente vai aguardar. Porque aqui o canal Giro Vascaíno sempre foi um canal que sempre foi contra a destruição e a venda da SAF. A venda do Vasco, inclusive. Até porque SAF não quer dizer absolutamente nada que você vai mudar de nível. Para não dizer outra palavra, que outra palavra é do time da Gávea. Então, não quer dizer nada. Basta o Vasco ter gestão profissional, o Vasco ter projeto, que o Vasco alavanca de uma forma diferente. Enquanto isso não acontecer, dificilmente o Vasco vai seguir para as cabeças para ser um dos times da ponta da tabela. De contrapartida, falando agora sobre futebol nessa reta final desse vídeo, a gente tem jogadores que estão sendo questionados. Inclusive, alguns deles estão indo próximo de uma barca que pode ser à vista. Inclusive, falar de Rossi e Galdames. Jogadores que têm altos salários, que não conseguem render absolutamente nada. Jogadores que vieram da época da 77 e não conseguiram render. Vai aliviar a folha e muito para o próximo ano. A folha salarial hoje custa 17 milhões do Vasco. E aquilo. Vamos aguardar o que o Vasco vai proporcionar para o torcedor em dezembro para janeiro para o ano de 2025. Se terá uma grande reformulação ou será apenas tapear buracos como gostam de fazer. Então esse é o nosso vídeo dedicado. Conto com a todos para assistirem esse vídeo do início até o fim. Dá aquela moral de sempre, o like. É difícil, é chato a gente ficar pedindo like, mas ajuda no compartilhamento, ajuda no YouTube divulgar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Se inscreve no canal, estamos chegando próximo a 9 mil inscritos e a ajuda de cada um de vocês vascaínos raízes, nós vamos bater essa meta. E deixe o seu comentário a respeito de tudo que a gente falou aqui, que eu vou ver e vou responder a todos. Um grande abraço para todos vocês, uma ótima noite. Conto com todos vocês amanhã no Café com Giro a partir das 9h45. Um grande abraço, fui que fui.